Boa tarde a todos. Né? Hoje nós vamos fazer o nosso segundo encontro formativo. E esse segundo encontro formativo, deixa eu colocar ele aqui para vocês, para a gente já falar um pouquinho sobre o que é que vai ser contemplado na aula de hoje. Só um minuto. Vamos lá. Dando um tempinho até a Janaína entrar, né? Bom, pessoal, nós vamos falar hoje, né, no nosso segundo encontro formativo, né, na aula passada, nós fizemos, assim, um breve relato, né, de tudo aquilo que vai acontecer durante todos os encontros formativos, né, nós fizemos o acolhimento, eu notei que tinha bastante gente, eu acho que é normal, né, muita ansiedade, né, então... hoje a gente vai falar um pouquinho, né, no nosso segundo encontro do segundo encontro, nós vamos nos organizar, nós vamos entender como que vai ser todo o processo para a gente se organizar, certo? Então, é assim que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, o tema hoje é a organização para as observações das práticas pedagógicas, né? E vamos só lembrando os nossos combinados, tá? A participação sempre de câmera aberta, né? Não é só a questão do BI, não, mas é a questão para a gente criar um vínculo, né, maior. A gente tem que estar sempre focado no tema, né? Hoje a gente vai fazer uma organização do trabalho. A participação, né, de vocês nas atividades vai ter que ser uma participação bastante ativa. E vamos procurar fazer a gestão do nosso tempo, tá? Durante a fala, durante os nossos questionamentos, né? Então, nós vamos prestar bastante atenção, então, nessa gestão do nosso tempo, tá? Isso daí a gente já falou na aula passada, né? Então, vamos procurar levar dessa forma também. Bom, o que é interessante, o que eu notei na aula passada, lógico, a ansiedade é de todos, né, de todos, a ansiedade tanto da parte de vocês quanto a nossa também, né, mas é aquilo que eu estava dizendo para vocês, esses nossos encontros formativos, todo essa parte do estágio probatório, ele está sendo construído, né, então ele está sendo construído de uma forma, né, que a gente vai estar colaborando, nós vamos estar incentivando, então é dessa forma que vai acontecer. Só que para isso, né, eu notei que na aula passada, principalmente a Janaína, que não está aqui hoje, eu vi que ela estava bastante ansiosa, lógico, com toda certeza, não tiro a razão, né? E então, pensando nisso, nós criamos assim uma forma da gente tirar as dúvidas de vocês, né? Então, nós vamos criar aqui para vocês, eu vou deixar lá no Classroom, vou mandar também no grupo, mas nós criamos uma... deixa eu mostrar aqui para vocês. Oi, Janaína, conseguiu entrar? Bom dia, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bem? Tá, eu estava tentando entrar pelo computador, mas não está abrindo a página aqui, daí eu entrei pelo celular. Tá? Por isso que eu demorei um pouquinho. Eu tô com o celular na mão e estou tentando entrar pelo computador, mas hoje não quer pegar. Tá, sem problema. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu estava falando de você, Janaína. O que eu estava falando? Que eu notei que a aula passada você ficou bastante ansiosa, querendo saber como que ia funcionar, né? Então, em virtude disso, nós criamos, né, um formulário aqui, que esse formulário, ele vai... tudo aquilo que vocês tiverem de dúvidas, né, vocês vão colocar nesse formulário. Eu vou mostrar para vocês como que funciona esse formulário. Deixa eu parar aqui a apresentação,
deixa eu mostrar para vocês como que vai ser esse formulário. Isso. Olha, dá uma olhadinha para vocês observarem bem aí, que esse formulário... Ai, deu para ver? Tá mostrando aí. Então, vocês vão fazer da seguinte forma: esse link eu vou deixar para vocês, eu vou colocar esse link ali no chat, né? E além de colocar no chat, eu vou colocar também lá no nosso mural, na nossa biblioteca, que é para vocês preencherem. Então, essa atividade ela é o seguinte: vocês, né, vão colocar o nome de vocês e as dúvidas que vocês vão ter, tá? Então, as dúvidas que vocês já estão tendo. Para quê? Para que na próxima aula, né, no próximo encontro formativo que nós tivermos, nós vamos responder essas dúvidas, tá? Então, eu quero que vocês coloquem ali, eu vou disponibilizar ali no chat e vou disponibilizar no Classroom também, tá? Então, vocês vão colocar o nome de vocês e a dúvida que vocês têm, certo? Então, deixa eu já colocar aqui no chat para vocês terem uma ideia. Peraí. Vou colocar ali no chat. Para vocês preencherem, tá? Assim que vocês puderem. Deixa eu ver se foi. Vê se vocês conseguem abrir. Vê se está abrindo. Nesse documento aí, vocês vão colocar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, vocês vão colocar o nome de vocês e vocês vão colocar a dúvida, tá? Não vai ser nesse momento, tá? Nesse momento, eu só disponibilizei, eu preciso que vocês abram, façam uma cópia, tá? E aí, vocês vão colocar o nome de vocês e a dúvida, tá? E aí, nós vamos responder para vocês essas dúvidas que vocês vão ter, né, durante todo o período. Deixa eu voltar a apresentar. Certo? Ficou claro para vocês, então? Janaína? Tudo bem? Então, a partir desse instrumento é que nós vamos tirar as dúvidas de vocês, tá? Mas eu acredito que hoje vai ser sanada muitas dúvidas também a respeito, tá? Do que é esse encontro, como que ele vai acontecer, tá? Bom, os objetivos de hoje, nós vamos conhecer a intencionalidade das observações das práticas pedagógicas para os profissionais em estágio, e nós vamos organizar a agenda de trabalho para vocês, para que eu consiga fazer as observações e a gente consiga fazer os feedbacks também. Então, nós vamos fazer essa organização hoje, tá? Então, nós vamos conhecer o porquê dessas observações, o porquê dessa prática, tá? E nós vamos organizar também a nossa agenda de trabalho. Depois, eu vou só fazer assim um apanhado daquilo que a gente já falou na aula passada, né, de como que funcionam nossos encontros formativos, tá? Esses encontros formativos, eles acontecem tanto para professor, quanto para a equipe gestora, tá? Quanto para aquelas pessoas que passaram no concurso e estão no núcleo de educação, tá? Então, esses encontros formativos, professores e pedagogos, nos encontros semanais, iremos apresentar um tema relevante à sua atuação na rede estadual, aliada a uma estratégia pedagógica para ser implantada em sua prática. Então, por exemplo, acho que eu falei isso para vocês a semana passada. Então, nós vamos ver lá uma prática. Nós vamos estudar essa prática, nós vamos planejar essa prática em sala de aula, vocês vão implementar e eu vou observar essa prática, tá? Deixando bastante claro aqui que aquilo que a gente vai estar observando é a prática pedagógica, tá? Então, é um sistema, assim,
colaborativo, tá? Pode falar, Débora. Não, é que você vai ter que providenciar um intérprete, porque minhas aulas são em Libras, tá? Ah, sim. Eu vou falar com a tutora. Vou providenciar, sim, tá? Então, olha lá. Ainda nesse momento, né, dos encontros formativos, nós vamos estar implementando a estratégia, né, dentro da sua prática. E para isso, né, gente, a gente vai estar trocando informações, trocando experiências, trocando implementações, né? E qual que vai ser o objetivo principal? A observação e o feedback, tá? Esse feedback, ele é formativo, tá? Ele não é avaliativo. Não é o nosso objetivo aqui avaliar. O nosso objetivo, ele é pedagógico, tá? Então, é dessa forma. Os encontros formativos, eles acontecem semanalmente, né? Tem até 10 professores, segundo que está aí, né? Nós estamos em 4 professores, mas nós estamos aguardando os chamados, né, do novo concurso, e tudo vai acontecer via Meet. Esses nossos encontros formativos, eles vão acontecer via Meet, sempre, tá? Bom, observação da prática pedagógica. O que é essa observação, tá? A observação da prática pedagógica, aliada ao feedback formativo, proporciona um espaço para o crescimento profissional, a troca de experiência, atualização metodológica e a construção de conhecimentos coletivos, tá? Como é que vai acontecer? Então, nós vamos, durante todo o mês de abril, tá? Março, início de abril, nós vamos estar conhecendo algumas práticas pedagógicas. Nós vamos nos aprofundar nessas práticas pedagógicas. E, através desse aprofundamento, desse conhecimento dessas práticas, vocês vão planejar, vocês vão fazer o planejamento, vocês vão implementar na aula de vocês, e eu vou estar lá para assistir a aula de vocês cerca de 10 a 15 minutos. Então, eu vou ficar lá assistindo a prática de vocês, né, a implementação, de 10 a 15 minutos, certo? Então, é através dessa observação, né, que a gente vai estar depois fazendo os feedbacks, tá? Esses feedbacks é o quê? Então, eu achei assim, nas minhas práticas eu uso isso, ou na prática, por exemplo, lá do professor Rodrigo, a gente vai estar, assim, discutindo o que a gente pode estar fazendo para melhorar, tá? Pode falar, Janaína. Desculpa, que eu tenho que ligar aqui. Você falou que vai observar só 15 minutos da prática. Sim. Mas, assim, não sei, porque depende a parte dos 15 minutos que você vai observar, a prática nem foi colocada em prática ainda, né? Não, tenha calma. O que acontece? Tá, ó. Eu vou estar com o teu planejamento na mão, certo? Então, você, de repente, para você fazer a aula, você teve que passar um vídeo, você trouxe algum texto, alguma coisa nesse estilo, certo? Você vai colocar tudo isso antes, tá? Você vai dar os subsídios para a tua aula antes. A hora que você for implementar a prática, tá? Por exemplo, trabalhar com relógio, por exemplo, como que a tua turma está disposta. Então, essas implementações, esse horário da sua aula é o que eu vou observar. Eu não vou observar o vídeo que você implementou. Não, eu não vou. Eu vou estar observando a sua prática, a prática que a gente estudou e como você aplicou. É dessa forma, certo? Então, vão ser 15 minutos. Não, então, eu entendi, só que eu acho assim, que às vezes para o negócio dar certo, você está ali numa batalha tão grande por trás daquilo, e observar a prática quando já está tudo prontinho, arrumadinho, aí vai parecer que está tudo muito fácil, né? É isso que eu falo, de repente foi tão sofrido você colocar aqueles alunos sentados, para eles pararem, para eles se comunicarem, e estar ali fazendo aquela coisa, e de repente para você implementar e conseguir filmar eles ali 15 minutos sentados, né? Ali é um trabalho muito árduo por trás disso.
né? Eu Isso que eu tô sei querendo bem o que dizer. é isso. Eu estou Eu em falei sala de assim, aula quase também, 20 Janaína. minutos. Aquele que já vai estar tudo bonitinho, aí vai parecer que é muito fácil. E às vezes não é tão fácil assim, né? Às Nós vezes sabemos perfeitamente. Eu estou em sala de aula, é Janaína. muito acordos que você faz com os alunos para eles poderem ficarem quietos, que vai ser filmado e tal, e tal, e tal, né? É nesse ponto que eu falo. De repente uma coisa parece que está indo muito bem, mas na verdade nem está indo tão bem assim, né? Porque pegou ali só aqueles 15 minutos. Mas lá no feedback formativo, você vai estar falando tudo isso que aconteceu. Entendeu? Quais foram as suas dificuldades, certo? Então, é dessa forma que nós vamos construir, tá? Eu sei perfeitamente que pegar 15 minutos deles sentadinhos lá, isso nós fizemos tudo no ano passado, Janaína. Tudo, durante o Se Liga. Você imagina como é que foi, tá? Então, esses 15 minutos, ele vai estar dentro desse planejamento. As dificuldades que você apresentar vai ser falado no feedback, certo? Então, é dessa forma que vai funcionar, tá? Então, essa observação, ela vem sempre antes do feedback, né? Então, a gente vai estar observando os 15 minutos e depois vai ter o feedback, onde você vai mostrar as dificuldades, onde você vai falar o que você poderia ter melhorado, que não deu certo, porque em determinado momento tal aluno fez de uma forma que não era para ter feito. Então, tudo isso nós vamos estar conversando, certo? Então, é assim que vai funcionar. Bom, a observação da prática. Lembra que eu falei, Janaína, que a gente ia fazer durante 15 dias 2 observações? Não. É a observação numa quinzena e um feedback. Certo? Depois da segunda quinzena, outra observação, outro feedback. Não é 2 e 2, como eu havia falado para vocês na aula passada, tá? Então, a observação da prática dos profissionais que estarão em estágio ocorrerá quinzenalmente. Pode falar, Ayrton. Eu conversei com alguns professores, né, que estão fazendo probatório de outras disciplinas, Londrina e Apucarana, né, os lugares onde eu estou. E aí, a deles não segue um padrão, então, né, porque a deles tem um professor de história que ele vai fazer semestral. Aí tem uma professora de arte que ela vai fazer quinzenal, mas porém sem o Meet, é só a gravação, né? Aqui, a nossa será quinzenal, mas não serão os 2 vídeos, é isso? Não, quinzenal. Por exemplo, na primeira quinzena, você vai fazer uma aula síncrona, né? Que eu vou estar lá junto na Meet. E na segunda pode ser assíncrona, né? Então, durante o mês, 2 observações. Só isso. Ayrton, Tá. procura saber direitinho como que vai funcionar, porque a proposta não é essa, a proposta não é semestral, a proposta é quinzenal, tá? Do jeito que a gente tá vendo. Eu tô estranhando. A maioria com os quais eu conversei, e vai tocar o sinal bem agora aqui. Sem problema. Ela está ocorrendo quinzenal, um ou outro que eu vi semestral, só que sem o Meet. Ela será gravado, um link e jogado para o YouTube. Né? Não. Você vai ver que daqui a pouquinho vai estar mostrando os passos. Mas é assim, é quinzenal, realmente. Eu vou assistir por Meet, né? Eu vou gravar, então eu vou assistir por Meet, vou jogar lá na playlist, tá? Então, são de duas formas as gravações. Mas, obrigatoriamente, quinzenal, tá bom? Vai ser dessa forma que nós vamos seguir, tá? Pode falar, Janaína. Você falou que você vai gravar, então Sim. No caso seria o quê? Abrir uma Meet no Educatron, Isso. a câmera do Educatron, e você mesmo que iria gravar. Tudo focando ali a câmera do Educatron. Isso. Não, mas você tem que estar ciente que a maioria tem escola que a maioria dos Educatron já não estão funcionando mais, né? Bom, quanto a isso aí, a gente vai ter que falar sempre com a direção, nós vamos ter que estar certificado se está tudo funcionando, porque não tem como marcar se não estiver funcionando.
né? Então, nós vamos nos certificar junto à equipe gestora para a gente planejar. Nós, no caso, você diria o quê? Eu que tenho que me informar, assim, cada professor tem que verificar isso? Sim. Antes de marcar. Exatamente. No caso, aconteceu algum problema, aí avisaria antes, não teria? Isso, é assim mesmo, tá? No caso nosso, seria nós mesmos, né, os professores, né? Sim, vocês mesmos. Bom, gente, então olha só, nós estamos em 4 pessoas. Então, por exemplo, a turma ela vai ser dividida em 2 grupos, certo? Então, ó, a observação vai ser assim: enquanto 2 grupos estiverem gravando a aula, os outros 2 grupos já gravaram e vai estar levando o feedback. Nunca vão ter os 4 gravando na mesma semana, tá? Então, são 2 e feedback para os 2. Na outra semana, aquele que fez o feedback vai estar apresentando, né? Vai estar gravando a aula e vem o feedback logo em seguida, tá? Bom, depois, olha só como que vai funcionar, tá? O Ayrton, observa aí, ó. Professor formador, ele vai assistir um vídeo gravado pelo cursista, né, de forma assíncrona e síncrona, tá? Então, olha lá, o cursista ele vai postar no YouTube, não se desesperem, porque vai ter o nivelamento tecnológico, onde a gente vai mostrar tudo isso para vocês, como se faz, tá? Então, por exemplo, ó, lá em cima, assiste um vídeo gravado pelo cursista, o cursista vai postar no YouTube, encaminha o link para o Classroom, para o formador, e eu vou assistir. Depois, os 2 tipos são esses. A segunda, eu vou assistir a prática síncrona por Meet, tá? Então, eu vou gravar a aula de vocês de 10 a 15 minutos. O Ayrton observou lá em cima, ó, quinzenal, né? Então, semestral não está coincidindo, tá bom? Certo? Ok? Alguma dúvida aí? Beleza, então, Ayrton. Depois, como que essa observação, gente, ela vai influenciar no meu desenvolvimento profissional? De que forma? Nós vamos compreender, né, através da observação, as necessidades individuais de cada profissional, né? Até mesmo se ele está precisando de ajuda dentro da sala de aula com determinados alunos, né? Como proceder. Depois, olha lá, a observação de cada prática permite ao formador identificar as necessidades individuais de cada profissional. Cada educador tem suas potencialidades e pontos de melhoria, né? Todo mundo. Gente, quando nós desenvolvemos o nosso trabalho sozinhos, já temos um resultado excelente, tá? Diante da minha autoavaliação, eu observo e eu vejo que eu planejando, do jeito que eu planejo, eu tenho um resultado excelente, né? Agora, visto de fora, a gente ainda pode melhorar. A gente pode ver assim, olha, de repente, a pessoa viu um ponto que não via, que eu não tinha noção dessa situação. Então, é dessa forma, o crescimento profissional vai acontecer a partir daí, tá? E a observação, ele ajuda a adaptar a formação conforme as necessidades, certo? Feedback formativo. Janaína, você pode ler para a gente feedback formativo? Consegue aí? Os professores e pedagogos podem receber orientação a curto prazo sobre sua prática pedagógica. Esse feedback formativo almeja ser significativo e inestimável para o crescimento do profissional. Isso. Então, de que forma que acontece? A gente assiste a aula. No feedback formativo, você vai falar para mim as dificuldades que você teve e de que forma que nós podemos ajudar, certo? É dessa forma que acontece. Ai, professora, mas eu tenho... Vou dar um exemplo, tá?
eu tenho 32 anos de serviço, que é o meu caso, certo? Será que eu já vi de tudo? Será que eu não tenho a possibilidade de melhorar um pouquinho? Né? Às vezes tem, né? Então, a gente vai aproveitar, né, esses feedbacks para eu pegar aquilo que foi bom para mim, aquilo que realmente importou para mim. Olha, aquilo que a professora falou, realmente, eu acho que eu não tinha muita... eu não tinha noção que eu poderia melhorar um pouquinho ali. Então, é dessa forma que vai acontecer, tá? O feedback, ele é para isso. A melhoria, gente, é uma melhoria contínua, por isso que nós vamos estar acompanhando vocês por 3 anos, tá? Ayrton, pode ler para a gente? A observação da prática cria um ciclo de melhoria contínua. Os professores e pedagogos podem refletir sobre sua prática e também implementar as sugestões dadas pelos observadores. E, ao longo do tempo, aprimorar suas habilidades de ensino. Isso beneficia todos, especialmente os alunos, pois sua finalidade do processo é a sua aprendizagem. Exatamente, gente. Eu não vou estar aqui sugerindo coisas óbvias, eu não vou estar aqui sugerindo para vocês coisas que vocês já sabem, né? Nós vamos estar trocando experiência, tá? De que tipo? A gente aprende o tempo todo, né? Vão ter trocas. Na hora que a gente vier para a socialização, que a gente vai estar cuidando, vamos estar olhando o que o outro fez, o que poderia ser melhor. Olha, eu usei determinada coisa. Olha, eu não conheço essa ferramenta, né? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar, né? Então, essa colaboração entre a gente vai fazer só acontecer a melhoria, né? Gente, a melhoria é para todos. É para mim, é para o Ayrton, é para a Janaína, é para o Rodrigo, é para a Débora, é para todos, né? A melhoria é para todos, certo? Então, nós vamos estar trocando experiências aqui. Acho que eu falei muito isso na aula passada, muito o encontro passado, porque é uma troca de experiência. Então, essas trocas, elas acontecem para melhoria. É esse o objetivo, a melhoria, certo? Depois ali... Meu Deus. Travou tudo aqui. Só um pouquinho. Deixa eu parar a apresentação e voltar. Rodrigo, tudo bem por aí? Tudo. Uhum. Dá umas travadas, né, gente? Travou, vamos ver se vai. Opa, foi. Agora a gente vai entender como é que vai funcionar esses encontros, né? De acordo com temas. Gente, os temas, eles são os mais diferenciados. Tanto é que esses temas, nós trabalhamos com 3 vertentes. Nós trabalhamos os encontros para os professores, nós trabalhamos os encontros para a equipe gestora, e nós trabalhamos também esses encontros para aquela pessoa que passou no concurso e está lá no núcleo de educação, tá? Então, olha lá o detalhamento. Os temas dos encontros de cada modalidade serão desenvolvidos de forma intercalada. Serão realizados os 2 primeiros encontros em determinado tema. Exemplo, o encontro formativo 1 e o 2 de um tema, e logo em seguida, 2 primeiros encontros de outro tema. Então, nós vamos propor para vocês 2 temas, certo? Então, a primeira observação vai ser no primeiro tema, a segunda observação vai ser no segundo tema, tá? Então, tudo que vocês tiverem de dúvida quanto a isso aqui, gente, vocês têm que anotar ali naquele documento, tá bom? Então, serão realizados, vou falar novamente, 2 primeiros encontros de um determinado tema. Então, por exemplo, o encontro 1 e o encontro 2 de um tema, e logo em seguida, 2 encontros também do segundo tema. Tá? Então, vai ser dessa forma. Após, serão realizados 2 últimos encontros formativos de cada tema. Exemplo, então,
o 3 e o 4 de cada tema, respectivamente, de forma intercalada. Então, nós vamos fazer assim: trabalha um tema, aprofunda. Trabalha outro tema, aprofunda. Então, esses 4 encontros, 2 encontros do primeiro tema, 2 encontros do segundo tema. Então, entre esses encontros, nós vamos, né, o encontro do primeiro tema, vai ser gravado o primeiro tema, vai ter o feedback do primeiro tema, o segundo tema vai ter o encontro do segundo tema, a observação do segundo tema e o feedback do terceiro tema. Quer dizer, do segundo tema. Ok? Bom, vamos ver então agora o que é que a gente vai trabalhar em cada tema. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui a apresentação e apresentar o outro. Tudo bem por aí, Débora? Vamos lá, então. Deixa eu ver se é esse. Não. Temas. Vamos lá. Eu quero que vocês vejam que é só o que diz respeito a nós vamos ver, tá? O tema dos professores. A gente não vai ver o tema da equipe gestora. Se vocês quiserem, eu vou mandar o documento só para vocês terem uma ideia o que a equipe gestora vai estudar e o que as pessoas que trabalham no núcleo vão estudar, tá? Então, olha lá. Durante todo o nosso ano, nós vamos trabalhar esses temas aí, ó. Primeiro, né, antes de mais nada, o que nós fizemos na aula passada foi a apresentação da proposta desse primeiro ano. Nós vamos ter um encontro formativo para nivelamento tecnológico, é o próximo encontro nosso, nivelamento tecnológico. Estratégias didáticas, nós vamos falar no encontro 1 e no encontro 2. Avaliação interna e externa, nós vamos trabalhar a Prova Paraná, tá? Estratégias didáticas, nós vamos falar sobre o RCO. Lembre-se, tá? Nós não vamos trabalhar como que a gente trabalha o RCO, mas a gente vai trabalhar temas que estão dentro do RCO. Depois, nós vamos falar sobre avaliação de novo, avaliação interna e externa, de acordo com o RCO. Metodologias ativas é aquelas que vocês já colocam em prática em sala de aula, né? Sala invertida, estação por rotação por estação, todas essas metodologias, né? Então, nós vamos ver as metodologias ativas e o que a gente pode usar nessas metodologias ativas de recursos digitais. Gente, lembrando, tá? Geografia, nós não temos plataformas ainda, né? Eu acredito que deve vir alguma plataforma de geografia por aí, né? Mas, para nós não vamos trabalhar as plataformas, que a gente não tem plataforma. Mas a gente, nada impede da gente trabalhar, por exemplo, joguinhos, né? Porque os games, eles estão aí como recurso tecnológico para nós, os recursos digitais. Então, a gente pode, por exemplo, nos aprofundar em algum tema desse estilo, tá? Depois, avaliação de aprendizagem. Nós não vamos falar de jeito nenhum a respeito do que está no PPP da escola. Lá no plano da escola, no projeto político-pedagógico da escola, no regimento da escola, está dizendo que tem que ser tantas avaliações. Não, nós não vamos entrar nesses detalhes, tá? Esses detalhes é a equipe gestora, tá? Depois, a gente vai falar, vamos aplicar, né, essas metodologias ativas. Nós vamos falar com o uso pedagógico das plataformas digitais, nós vamos trabalhar os games, né? Gestão de sala de aula, né? Como que você trabalha dentro da sua sala de aula? Como que você ocupa o espaço dentro da sala de aula? Até a jornada piloto do ano passado, eu nunca tinha parado para pensar de como que o espaço dentro da sala de aula, como que ele tem que ser trabalhado, fosse uma forma até... lógico que a gente sabe que é para o aluno aprender melhor, tudo, né? Mas de uma coisa que poderia ser observada, né? Então, a gente vai falar também sobre
planejamentos, né? Como que funcionam os planejamentos, porque a gente vai precisar de planejamento para fazer essas observações. Aprofundamento, nós vamos trabalhar até o Se Liga, então, só para vocês terem uma ideia, nós vamos até o finalzinho com vocês. E o encerramento do ano 1 vai ser uma avaliação formativa. Essa avaliação formativa, ela vai ser com rubrica, tá? Então, todas as rubricas que a gente fizer sobre o que vocês trabalharem em sala de aula, nós vamos estar utilizando para fazer, no caso, essas avaliações, tá? A avaliação não cabe a nós. Nós vamos estar só dando subsídios para que elas aconteçam, certo? Só para título de curiosidade aqui, ó, a equipe gestora também vai ver ferramentas, né? Nivelamento, observação de sala de aula, como que ela é, né? Eu acho ótimo isso, porque a observação de sala de aula ela é muito criticada hoje em dia, e a observação de sala de aula ela é uma ferramenta também, né? É uma ferramenta para você melhorar, para a gente melhorar, tá? Então, não é uma ferramenta punitiva, igual a gente tinha ideias, né? Falar sobre clima escolar, né? Dentro da escola, o clima escolar, principalmente nos últimos anos, ele vem trabalhado bastante, né? É bastante tema daqueles formadores, né? Do curso de formadores. Alguém já fez algum formador nesses temas? Por exemplo, clima escolar, observação de sala de aula, vocês já fizeram? Não? É interessante, gente. Eu tinha uma percepção de observação de sala de aula diferente do que eu tenho hoje, tá? Porque dentro da minha escola também tínhamos algumas visões distorcidas do que uma observação de sala de aula, tá? E a partir do momento que eu fiz, eu vi que não era bem por ali. Que até quem usava de forma punitiva estava usando de forma errada, tá? Então, é interessante a gente fazer clima escolar perfeito, principalmente ultimamente que a gente está tendo bastante violência dentro da escola, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, o ano passado, nós tivemos, assim, que suspender a aula num dia, por causa que um aluno foi armado para a sala de aula, então foi um problema. Foi uma das escolas que teve esse problema sério. Então, o clima da escola, né, o clima escolar é importante a gente ver. Então, nos encontros, nesses formadores, né, que vocês se inscrevem aí, que a gente faz 3 jornadas por ano, né, a gente pode fazer 2 jornadas por ano, das 3 que tem, é importante que vocês selecionem um assunto desse daí, tá? Ninguém fez? Ayrton, Janaína, Débora? Olha, eu até tinha me inscrito em um de gestão de sala de aula. Uhum. Mas com esse formador do probatório, eu não vou dar conta de fazer 2, não. Ah, tá, mas pode ficar tranquilo, porque vocês fazendo esse formadores, ele já vai estar contando como formadores, então tá tranquilo, tá bom? Ah, era isso que eu queria saber. Então, esse daqui conta para progressão. Conta. Eu vou largar os formadores. Olha, Débora, eu larguei o meu, porque eu não ia dar conta. Então, eu também não ia dar conta. Eu comecei a fazer, falar a verdade, que eu até gostei da primeira aula, mas eu, infelizmente... Eu também não consegui, e eu estava fazendo num assunto que eu achei interessante, que era o tal do projeto de vida, porque a gente fala assim, eu vou dar aula de projeto de vida e não tem nem ideia, né? Mas eu tive que abandonar. Por que eu tive que abandonar? Porque eu tive que priorizar. Eu tive que priorizar vocês, eu tive que priorizar o PDS, senão eu não dou conta. É muita coisa para a cabeça da gente, né? Então, fiquem tranquilos que vai valer, vai contar lá tranquilamente, tá bom? Isso foi falado para nós sexta-feira, tá? Eu posso até deixar isso para vocês, vou mandar no WhatsApp para vocês terem uma ideia, tá bom? E a equipe gestora, quer dizer, os técnicos do núcleo, eles também vão ter uma ideia, né, de tudo aquilo que a gente está fazendo em sala de aula, porque os técnicos que estão no núcleo, eles estão no núcleo hoje. Amanhã eles estão dentro de sala de aula também, né? Eu tiro isso por mim, porque de manhã eu sou técnica, né? Então, não sei até quando. Então, a gente tem que estar a par de tudo isso, certo? Deixa eu parar de apresentar aquela tela. Vamos voltar aqui. Para a gente continuar. Então, esse aí, ó,
Tô voltando. Gente, tá tão lenta a minha internet hoje. A de vocês tá assim? E eu aumentei ainda a velocidade dessa bonitinha aqui em casa. E tá devagar a coisa. Bom, então, vocês conheceram os temas, o que a gente vai estudar durante o ano, tá? Principalmente, gente, metodologia ativa e recursos digitais. Isso a gente vai estar vendo realmente, tá? Bom, aí nós temos um cronograma, né, para a gente ter uma ideia do que a gente vai ver durante esses nossos encontros, né? Março, abril e maio, tá? Então, olha lá, no dia 4 vocês iniciaram, lá no primeiro mês, no mês de março. No dia 4 vocês iniciaram, né, o trabalho aqui, né, do encontro, dos encontros. Tudo que está em rosa ali, do dia 4 até o dia 15, foi acolhimento e apresentação da proposta, que é o que a gente está fazendo hoje, para vocês se ambientarem um pouquinho mais com a proposta. Do dia 18 até o dia 27, vai ser o nivelamento tecnológico. Tá? Nesse nivelamento tecnológico, nós vamos criar playlist no YouTube, né? Para aqueles que ainda não sabem, né? Aquele que já sabe vai trocar, vai ajudar o colega que não sabe, né? Vai ajudar também a professora aqui, quando a professora tiver alguma dificuldade, né? Porque a gente não sabe tudo, né? Então, nós temos, nesse primeiro mês de março, nós vamos até o nivelamento tecnológico. Depois, lá no mês de abril, nós vamos começar a trabalhar com os temas. Então, olha lá, o tema 1, planejamento e aprofundamento, nós vamos ter os 2 primeiros encontros em abril, nós vamos trabalhar um tema. Entre essas 2 semanas que nós temos ali, nós já vamos ter uma gravação e um feedback, tá? Depois, ali do dia 15 até o dia 26, é o tema 2, planejamento e aprofundamento, 2 encontros. Então, nós vamos planejar, vai ser apresentada uma proposta, né, uma prática, vocês vão planejar, nós vamos gravar a aula e vai ter o feedback. É isso que vai acontecer. Lá no mês de maio, nós vamos ter, então, o tema 1. Então, eu já vou ter assistido o feedback, né? Quer dizer, eu vou ter assistido a aula de vocês, nós já fizemos um feedback, então nós vamos fazer um replanejamento daquilo que pode mudar, daquilo que eu posso melhorar, daquilo que eu posso implementar, de repente, com o que o Ayrton lá colocou, com o que a Débora colocou, né? Interessantíssima a questão da Débora. Nossa, vai ser de uma grande valia a Débora aqui, porque nós temos uma grande dificuldade mesmo em encontrar profissionais, e a gente está tendo muito aluno, né, que tem essa carência desses profissionais em sala de aula, então acho que vai ser de uma colaboração incrível, né? E o tema 2 também, a gente já vai ter assistido, vai ter feito feedback, nós vamos replanejar e nós vamos socializar. O que é isso, socializar? Nós vamos trazer aqui, ó, de repente, o que a Janaína implementou, ela usou um recurso digital que eu nunca usei, então ela vai falar para a gente como que ela usou, ela vai mostrar para a gente, e aí, a partir daí, a gente vai trocando e a gente vai melhorando a nossa prática, tá? Então, isso é fenomenal. Só para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo um PDE e essa semana nós tivemos que fazer umas aulas de laboratório lá com implementação de tecnologia. E as tecnologias que foram apresentadas foram as mais maravilhosas. Para a geografia, gamificação, gente, que coisa maravilhosa. Então, eu uso pouco game, muito pouco. Eu deveria usar mais. E diante de tudo aquilo que eu vi na quarta-feira da semana passada dos meus colegas, né, ele já compartilhou alguns links ali para a gente, como que a gente pode trabalhar, eu acho fenomenal. A socialização, eu acho assim que faz a gente crescer muito, né? Eu acredito muito nisso. Vamos seguir? Detalhamento desses encontros. Vamos entender, então, o que vai acontecer em cada encontro, detalhado. Nós vimos o calendário, para vocês terem uma noção, e agora a gente vai ver cada encontro, como que vai acontecer. O primeiro encontro, que vai acontecer lá no mês de abril, é o encontro de apresentação do tema 1.
Então, nós vamos apresentar aqui uma prática. Por exemplo, como que você utiliza o espaço em sala de aula? Então, nós vamos falar sobre o espaço dentro da sala de aula, como que a gente pode estruturar esses espaços, né? Aí, de repente, nós estamos em 4 aqui, cada um vai pegar uma forma de usar o espaço dentro da sala de aula. E eu vou observar essas 4 utilizações. O que funcionou, o que poderia ter melhorado. Então, nesse sentido. Então, nós vamos planejar a prática e organização para as observações. Tá? Então, no primeiro encontro nosso, já em abril, vai ser dessa forma. Terminou o nivelamento tecnológico? A gente começa, então, os encontros para apresentação de tema, planejamento, gravação da aula, feedback, e depois a gente vai para o segundo tema. Tá ficando claro para vocês, gente? Dá um joinha se estiver claro. Beleza? Ótimo. Beleza, então. Esse é o primeiro encontro, tá? O primeiro encontro lá em abril. Depois nós temos o segundo encontro. Esse segundo encontro, nós vamos aprofundar o primeiro tema, certo? Nós vamos aprofundar esse primeiro tema, nós vamos estudar esse primeiro tema, nós vamos sugerir o que pode ser utilizado no planejamento que vocês vão fazer, certo? E aí, o que acontece? Vocês vão planejar, vão apresentar, vão gravar essa aula, ou eu vou estar assistindo essa aula e vai ter o feedback. Então, esse daí é o segundo encontro. No terceiro encontro, aí vocês vão falar assim, no terceiro encontro a gente já podia fazer socialização. Não, nós vamos apresentar o segundo tema. Então, por mês, nós vamos ter praticamente 2 temas para a gente estar vendo no mês de abril. Então, olha lá, no terceiro encontro lá de abril, a gente vai apresentar o tema 2, uma segunda proposta. Nós vamos, então, nesse terceiro encontro, vai ser mostrado como que vai estar, como que é essa prática, nós vamos nos aprofundar, tá? E nós vamos nos organizar para acontecer a observação. Como que nós vamos nos organizar? Já já vocês vão ver, que eu vou deixar para vocês também num link daqui a pouco, para vocês escreverem assim, olha, de tal aula até tal aula, na segunda-feira eu estou em sala de aula. Então, nós vamos ter que nos planejar para ver que dia que eu posso estar assistindo essas aulas com vocês, tá? Então, quando fala em organização para as observações, é nesse sentido. Pode falar, Janaína. Essas organizações de observação serão todas no período da tarde? Não, você daqui a pouco vai mostrar para mim, não, você vai preencher daqui a pouco. Vocês vão preencher uma planilha para eu saber que dia que eu vou poder entrar em sala de aula com vocês, certo? Então, vocês vão lá, tá preenchendo os dias das horas atividades, porque é na hora atividade que eu vou dar o feedback para vocês, né? Porque quando vocês estiverem em sala de aula, é que eu vou gravar a aula de vocês, né? Eu vou estar lá junto com vocês. Quando vocês estiverem em hora atividade... Pode ser ou de manhã ou à tarde. Você que vai... não, sempre à tarde. Então, isso que eu perguntei. Então, vai ser sempre nas aulas da tarde. Isso. De manhã não. É sempre no período da tarde. Foi isso que eu perguntei na aula no começo. Porque, na verdade, a maioria das minhas aulas são de manhã. E eu tenho algumas à noite, eu tenho quase nada à tarde. Mas nós vamos então usar essas quase nada da tarde. Então vai ser sempre nas mesmas turmas da tarde. Exatamente. Então você já tem uma ideia mais ou menos. Já vai preparando o coraçãozinho dessas crianças. O dia que nós fizemos a observação na minha aula, eu conversei muito com eles. Falei, pelo amor de Deus, colaborem. Tá? Então, vamos seguir aí, ó. E no quarto encontro, vai ser o encontro de aprofundamento daquele tema 2 e estratégias para a prática pedagógica. Então, nós vamos estar aprofundando essas estratégias que vocês vão utilizar, certo? Então, é o detalhamento de todos os encontros. Acabou? Não, não acabou. Então, nós temos assim, ó, lembrando que para cada 2 encontros, nós vamos ter uma observação e um feedback. Então, são 4 encontros, 2 observações, 2 feedbacks, certo? Depois, tem mais temas.
né? Então, a gente vai estar observando. Lá no 5º encontro, vai ser o encontro de ressignificação e replanejamento da prática. Então, depois do feedback, o que eu posso melhorar? Então, nós vamos replanejar, certo? No 6º encontro de socialização das práticas, uma autoavaliação, e nós vamos criar um portfólio, tá? Então, esse portfólio, eu acredito que é esse portfólio que vai servir de subsídio para eles lá de cima fazer a avaliação de vocês, lá no final do ano, certo? Através de portfólio e sua autoavaliação, ok? O 7º encontro vai ser também um encontro de ressignificação do tema 2, né? Então, lá no 5º encontro, a gente vai começar a planejar, a replanejar. No 2º, entre esse 1º e 2º encontro, né? Entre esses 5º e 6º encontro, a gente vai fazer uma observação e vocês vão no 6º encontro socializar. O 7º encontro, a gente vai replanejar o tema 2 e no 8º encontro, nós vamos socializar e nós vamos criar esse portfólio. Então, nós vamos ter 2 portfólios para a gente criar, né? Um sobre cada tema. Ok? Tudo certo por aqui? Ok? Bom, lembrando, né, que ali foi, só para a gente complementar ali, ó, tem 2 observações e 2 feedbacks formativos. Então, a cada 2 encontros, uma observação. Então, são 4 encontros que a gente estava vendo aí, o 5º, 6º, 7º e 8º. Então, são 2 observações e 2 feedbacks. Lembrando, tá? Vai ser falado aqui, mas acho que é interessante a gente ter já na cabeça. Basicamente, nós vamos ter encontros síncronos. Só vamos fazer os encontros assíncronos gravados, vai ser uma exceção, tá? Basicamente, vai ser o síncrono. Então, vamos seguir? Possibilidades para a realização da observação das práticas. Observação síncrona. O formador encaminhará um link para o professor ou pedagogo que deverá ter acessado no momento combinado e agendado para observação. Então, por exemplo, o Rodrigo lá, ele fez um planejamento, nós fizemos o planejamento aqui no nosso encontro formativo, nós introduzimos o tema 1, ele planejou em cima do tema 1, ele vai usar a sala de aula invertida e ele vai usar também o Educatron e vai usar os tablets em sala de aula, certo? Então, ele vai fazer a aula dele e aí, no momento que eu combinei com ele, olha, Rodrigo, eu vou entrar na tua aula às 3h15 da tarde. Então, das 3h15 até às 3h30, 3h25, eu vou assistir tua aula, tá? Então, eu vou assistir o que da tua aula? Eu vou assistir o jeito que você está dando aula? Não, eu vou assistir o tema que nós estudamos, como você aplicou esse tema, certo? Rodrigo? Beleza? Ficou claro aí? Dá um joinha se ficou claro. Sim, aham. Beleza, então. Então, essa observação ela é chamada de observação síncrona, tá? Então, é aquela observação ao vivo, na hora. E nós temos a observação assíncrona. Essa observação assíncrona, o professor, né, vocês vão gravar, aí vocês vão escolher a ferramenta que vocês vão gravar. Pode gravar, gente? Olha, só para vocês terem uma ideia, para vocês não acharem assim, nossa, mas é muito complicado tudo isso. Não, eu gravei a minha aula assíncrona pelo celular. Ah, mas como que você fez isso? Só para vocês terem uma ideia, eu pedi para uma aluna gravar para mim. Então, a aluna, ela se posicionou em um canto da sala, né? E eu implementei a prática que a gente tinha estudado e ela gravou. Ela gravou quanto? Ela gravou, no máximo, 15 minutos. Então, a gente pede, assim, no mínimo 12,
no máximo 15. Então, você vai ter, por exemplo, o Rodrigo, ele planejou, ele estabeleceu lá que vai ser, vou usar o Educatron, eu vou usar a sala de aula invertida, então, na hora lá, ele vai gravar os de 12 a 15 minutos, aí ele vai criar uma playlist, né, no YouTube, que vai ser falado isso nos nossos próximos encontros de nivelamento tecnológico, e aí ele vai subir lá para a playlist dele e vai mandar para mim. Manda para mim por e-mail, manda para mim até mesmo pelo WhatsApp, apesar de que o WhatsApp não é o canal oficial, vocês vão mandar, então, no canal oficial e pode mandar também no WhatsApp, tá? E eu vou dar a devolutiva para vocês. Pode falar, Rodrigo. Pelo Meet, será que dá? Pelo Meet? Dá sim. Aí, por exemplo, a Janaína falou agora há pouco, mas você tem noção que o Educatron não está funcionando em todas as salas? Eu tenho noção porque isso aconteceu comigo. Eu não consegui gravar, a aluna gravou pelo meu celular porque eu não conseguia gravar pelo Educatron, certo? Então, vocês vão definir o que vocês vão usar. Mesmo que assim, pelo Meet, usando a TV ali, né? Tá filmando, por exemplo, a sala, os alunos. Daí, mesmo que eu ficar meio de costa, pode... É isso ou não? Você vai circular, né? Sim, claro. Então, aí ele vai pegar. Vai pegar você circulando, você intermediando. É isso que vai ser. Certo? Uhum. Mas ninguém vai estar ali observando se o Rodrigo ficou quantas vezes por de costa para a gravação. De jeito nenhum. Nós vamos estar observando o tema que a gente estudou, como que foi aplicado. Só isso. É isso que a gente vai fazer. Então, às vezes, a gente acha assim que é um bicho de 7 cabeças, mas não é, não, tá? Gente, eu falo porque eu participei dessa jornada piloto e eu também achei que era assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu nunca tinha criado uma playlist na minha vida. Então, eu criei... É o hábito, né? Eu acho que é o hábito. Mas a gente vai ver isso tudo no nivelamento tecnológico. E, Rodrigo, é dessa forma. Você vai ter hora que você vai ficar de costa para a câmera? Com toda certeza. Você está dentro de uma sala de aula. Você vai ter que estar acudindo a teus alunos. Você não tem que estar acudindo a gravação. Não é verdade? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo para vocês. Certo? Bom, entenderam, então, o que é observação síncrona e assíncrona? Ficou claro? Tudo bem? Ayrton, Janaína, pode falar, Janaína. Mas como você disse, a maioria vai ser síncrona, né? A síncrona vai ser algumas exceções. Uhum. Sim, por exemplo, aquele dia a Meet não funcionou, certo? A Meet não funcionou, mas, por exemplo, eu consigo gravar a aula, o tema que eu tenho que implementar, eu consegui gravar pelo celular. Então, eu vou mandar a gravação para a professora, certo? É nesse sentido. Entendeu, Janaína? Tudo certo? Gente, eu tiro óculos, mas eu não enxergo sem óculos. Complicação. Bom, e aí tem os feedbacks, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação. Estudamos o tema, fizemos o planejamento, apresentou, foi gravado, aí eu venho no feedback. O que é o feedback? Gente, o feedback não é achismo, tá? Olha, a professora Renata acha que o Rodrigo, ele não apresentou o tema legal, porque... Não é a minha percepção. Vai ser criado rubrica. O que é rubrica? É uma ferramenta de avaliação. O que é essa ferramenta de avaliação? Ela vai analisar, por exemplo, foi utilizado bem o espaço? Tá, vou dar um exemplo. Os alunos, eles interagiram, então essa rubrica, eu vou preencher a rubrica.
E através do que eu preencher a rubrica, é que eu vou dar esse feedback para vocês. E esse feedback, ele não é avaliativo, ele é um feedback formativo. O que é esse feedback formativo, professora? É o seguinte, então, de acordo com a rubrica que eu preenchi, eu vou estar fazendo esse diálogo formativo, tá? Então, vai estar eu e outra pessoa. Então, o diálogo formativo, ele é síncrono. Ele pode ter a duração de até 20 minutos. Até. Vai depender do quê? Da nossa conversa. Vai ser uma conversa. Certo? Então, o formador encaminhará o link da Meet a ser acessada para o desenvolvimento do diálogo formativo. Quando é que a gente vai fazer isso, professora? Se eu tenho aula, vai ser numa hora atividade. Certo? Vai ser durante uma hora atividade. Depois, tem a devolutiva que eu posso fazer para vocês. E essa devolutiva, ela vai ser de forma assíncrona. Então, por exemplo, não consigo de jeito nenhum falar com a Janaína, as horas atividades dela, não estou conseguindo. Aí, o que vai ser? Eu vou gravar, né, de acordo com a rubrica, né? Então, de acordo com aquilo que está ali na rubrica, eu vou gravar e vou dar uma devolutiva para você, certo? Então, olha lá, o formador vai encaminhar um vídeo com a devolutiva da prática observada. Qual que é a duração disso? 10 minutos. Por que só 10 minutos e no diálogo formativo 20 minutos? Porque durante os 20 minutos eu vou estar trocando com você. Então, se é um diálogo, não sou só eu que vou falar, né? E lá na devolutiva assíncrona, ela vai durar até 10 minutos, certo? Então, é uma coisa mais rápida, porque a gente não vai estar trocando. Olha, professora, você analisou dessa forma, mas aconteceu isso, isso e aquilo. Lembra, Janaína, que você falou das dificuldades que podem estar surgindo? Então, é nesse sentido, né? Quando a gente faz um diálogo, eu consigo trocar. Olha, não tá podendo, não consegui fazer dessa forma. Por quê? Porque faltaram vários alunos. Por exemplo, o ano passado, era no Se Liga, e eu tive um problema seríssimo, porque eu tinha planejado 5 grandes grupos de 8 alunos. Só que era durante o Se Liga, então boa parte dos alunos não vieram porque já tinham passado de ano. Então, gente, tem tudo isso para a gente trocar. Olha, eu planejei, mas os alunos não vieram. Eu planejei, mas o Educatron não funcionou do jeito que eu queria. Eu planejei, mas os tablets, a internet da escola não estava legal. Então, é nesse sentido, certo? Então, é por isso que o diálogo formativo ele é mais, né, maior o tempo do que a devolutiva, que é de forma assíncrona, gravadinha, certo? Bom, os recursos, aí é que tá, né? São os recursos que vocês vão utilizar para gravar. Professora, como que eu faço isso? Esses recursos, eu vou mostrar para vocês, eu vou inclusive postar lá no Classroom quais são as ferramentas, tem o link e tem o tutorial de como funciona cada um deles, tá? Então, os recursos digitais de gravação, nós temos o Google, né, Meet, o Skrill, OBS, né, Studio, Loom, a PowerSoft, gente, eu nunca consigo falar isso de uma vez. São os recursos de gravação, né? E as ferramentas de gravação, os recursos digitais são esses, né? Que a gente acabou de falar, a Meet, né? E os demais. E as ferramentas, nós temos o Educatron, né? Que é o carro-chefe da escola. O computador com webcam, porque naquele dia o Educatron não funcionou, mas aí eu fui lá na biblioteca e peguei o computador que tinha uma webcam e aí eu consegui um notebook, né? Um notebook com webcam, um celular, que é o que eu usei, que eu estava dizendo para vocês, ou o tablet que as escolas elas receberam, né?
todas as escolas receberam aquela quantidade de tablet? Vocês têm noção disso? Tem? Ó, vou ser sincera, aqui nas escolas que eu trabalho, os tablets, eles ficam praticamente à disposição das disciplinas das plataformas. Tem uma planilha lá que não sobra nada para geografia. Então, assim, mas, Janaína, no caso, nós vamos ter que ter a colaboração da equipe gestora. Se você for usar os tablets naquele dia, você vai ter que reservar, do mesmo jeito que eu fiz o ano passado. Reservei uma semana de antecedência. Eu atrapalhei a professora de matemática. Atrapalhei. Exatamente, vai ter que tirar. Vai ter que tirar. Então, quanto a isso, é você e a equipe gestora. Eu vou precisar usar. De repente lá, na minha sala, por exemplo, eu tenho uma sala de 8º ano, numa tem o Educatron, no outro a televisão faz uns dias que está arrumando, certo? Nesse caso, eu vou trocar de 8º ano. Eu poderia trocar de sala, os 2 8º. Aí eu usar o Educatron da sala que está funcionando. Né? Então, tem várias formas da gente conseguir transpor alguns probleminhas aí, gente, que não são poucos que acontecem. Eu tenho plena consciência disso tudo, tá? Bom, então, são as ferramentas. Então, os recursos digitais é o que está dentro dessas ferramentas para você utilizar, tá? Então, as ferramentas de gravação que vocês vão usar. Deixa eu ver aqui com vocês, eu vou parar a apresentação de novo e eu vou mostrar para vocês o que eu vou postar no Classroom, para vocês terem uma ideia, tá bom? Parei ali e deixa eu ver, não é essa. Já achei. Só um pouquinho que eu vou achar, tá? Não. Isso. Deixa eu compartilhar isso com vocês. Olha, tá demorando até para abrir. Já era para estar compartilhando. Olha que demora. Olha lá. Nós temos aí, o que eu vou passar para vocês. Certo? São as cópias, né? São o que nós vamos usar, tá? Olha só. Nós temos o Educatron, né? Quais são os recursos que tem dentro do Educatron? A maioria deles é recurso do Google, né? Então, tem vários ali, acho que vocês estão conseguindo ver. Então, tem vários ali, as sugestões. Eu queria que vocês dessem até uma lida, porque a semana que vem, já que nós vamos fazer o nivelamento tecnológico, é bom que vocês observem bem aquilo que é mais fácil para vocês, sei lá, para vocês usarem, para que vocês, por exemplo, já desenvolvam esse tipo de recurso, tá? O recurso digital. Então, isso daqui também, acho que eu vou compartilhar aqui para vocês. E aí eu vou compartilhar também. Deixa eu ver. Isso. E eu vou compartilhar também lá no Classroom, tá? Então, eu coloquei ele aqui para vocês darem uma olhada. Tá ali no chat. Se vocês quiserem, abram e façam uma cópia, que eu acho que é importante, né? Mas eu vou colocar também esses materiais lá no Classroom, tá? O mais tardar, amanhã de manhã, tá tudo lá, certo? Então, essa daqui são as ferramentas que vocês vão usar, tá? Os recursos digitais e as ferramentas. Então, estão aí. Vou parar de compartilhar, porque está ali no chat, tá? Só um pouquinho, deixa eu voltar. Vamos voltando. Voltar daquele jeito que eles
Bem devagarzinho. Calminha. Pronto. Gente, já era para estar compartilhando, né? Mas está demorando a coisa aqui hoje, hein? Estão vendo? Agora estão? Estão vendo como não é só a escola que tem a internet que é devagar? Ó, a minha também hoje. Hoje está complicado, hein? Nossa! Bom, então os recursos, né? Nós temos ali o recurso e as ferramentas de gravação. Aí, agora que é interessante. Vou compartilhar com vocês ali no chat, mas também vou colocar no Classroom, que é a tabela de horário. Através dessa tabela de horário que vocês vão preencher, como que ela está funcionando, como que é essa tabela. Através dessa tabela, deixa eu ver ela aqui. Não é essa. É aquela ali. Só um pouquinho. Eu vou copiar o link para vocês terem isso daqui, porque através disso daqui é que eu vou conseguir me organizar com vocês, tá? Eu vou colocar ele ali no chat. Eu preciso que vocês vejam se está abrindo. Ah, só está como leitor. Vê se abre. Se vocês observarem, para cada um de vocês tem uma aba. Então, tem lá, horário do professor Ayrton. Então, o professor Ayrton vai abrir e vai colocar lá todos os horários. Certo, professor? Então, o senhor vai colocar as aulas que o senhor tem e as horas atividades. Nas aulas... Fala, Ayrton. Renato, o meu horário na escola que eu estou trabalhando está mudando toda semana. Misericórdia, eu acho que vai estabilizar, sabe? Aqui é uma escola muito grande, tem 7 sextos anos, por exemplo. Aí tem mais 7 sétimos anos. Então tem muito professor saindo, entrando, aquela bagunça PSS. Então eles estão mudando toda semana. Então, por exemplo, semana passada eu tinha todas as aulas na terça-feira, agora eu só tenho 3 na terça, jogaram para sexta. Então eles ainda estão adaptando. Creio que até a data do vídeo eu acho que dá uma estabilizada, mas a gente está em processo ali de mudança. Ô, Ayrton, deixa eu te falar, eu te entendo perfeitamente. Sabe por que eu te entendo perfeitamente? Porque é assim, eu trabalho em 2 escolas. Aí, como eu sou assistente de município durante a manhã, os professores ficam assim, Renata, tá vindo algum professor? Porque quando tá vindo algum professor PSS, os horários fazem assim, ó, uma loucura, né? Então, eu te entendo. E aí, você vai preenchendo, por exemplo, se você vê para mim que até o final da semana a coisa deu uma estabilizada, deixa para preencher, então, mais para o final da semana, no início da semana que vem, tá? E a gente vai conversando. Entendo perfeitamente o seu caso, que não é só o seu caso, é o meu caso também, por exemplo. Eu posso chegar lá na quarta-feira, lá no cívico-militar, onde que eu dou aula, e, de repente, as 3 primeiras aulas que eu tenho foram para as 3 últimas, porque são vários colégios com horários diferentes, uma loucura, tá? Então, eu entendo perfeitamente, mas aí você vai preenchendo de acordo com o que você acha que estabilizou, beleza? Pessoal, todo mundo, tá? Todos têm que preencher. Então, para cada professor tem uma aba, tá? Aí vocês preenchem com calma, igual o professor está falando, tá? Então, tem alguns horários que ainda não estabilizaram, isso é totalmente normal, tá bom?
Vamos só seguir ali? A gente está quase finalizando aqui, mas eu quero deixar bastante claro aqui para vocês que tudo vai ser muito conversado, tá? Desde da apresentação do tema, das sugestões que vocês podem usar dentro do planejamento. Eu quero que vocês me vejam como um ponto de apoio para vocês. Um ponto de apoio, um ponto de pesquisa, um ponto de ajuda para que, por exemplo, no planejamento, o que eu posso usar? Você pode me ajudar com essa ferramenta? Eu vou buscar ajudar vocês o máximo possível, tá? Então, eu quero que vocês me vejam como uma forma de apoio pedagógico, tá? É um apoio pedagógico, um apoio mais individualizado, né? Então, é aquilo que eu estava falando para vocês a semana passada. Se quando eu comecei, há 32 anos atrás, eu tivesse tido um ponto de apoio, que eu podia, olha, ligar, mandar mensagem, o que eu faço aqui? Como que você pode me ajudar? Seria maravilhoso. Mas lembra que eu disse para vocês? Que eu cheguei na escola, ó, o horário é esse, o livro de chamada é esse, pronto e acabou. Se vira, né? Então, não é isso que a gente quer, né? Então, a gente quer as melhores experiências possíveis, né? Como o Ayrton falou a aula passada, quando ele era PSS lá atrás, nós não tínhamos o RCO, não é, Ayrton? Você pode estar aí confirmando. Nós não tínhamos o RCO, nós não tínhamos plataformas, nós não tínhamos toda essa tecnologia aplicada dentro da sala de aula, né, com os nossos alunos. Então, eu acho assim que esse apoio vai ser maravilhoso. Então, nós vamos usar tudo isso como um apoio, tá? É um apoio pedagógico. Por isso que quando eu iniciei aqui falando para vocês que é um apoio pedagógico, né? Não é avaliativo de jeito nenhum. Então, tem determinadas coisas que eu não consigo nem responder para vocês, né? O caso da Débora mesmo. Eu fiquei constrangida de não conseguir ajudá-la, né? Mas todas as vezes que eu perguntava, eles falavam assim, Renata, isso daí não é a gente, não é com a gente, o nosso lado é pedagógico, o nosso lado não é operacional, né? O operacional não depende de mim. Então, nesse sentido, né? Então, eu queria deixar muito claro para vocês que eu estou aqui como um ponto de apoio, e eu vou estar aqui desde o planejamento, desde a apresentação do tema, a observação da sala de aula. Eu não quero que vocês me vejam como uma pessoa que está ali para observar os seus erros, muito pelo contrário, eu estou ali para observar a prática pedagógica, para a gente melhorar a prática pedagógica. Eu vou melhorar até a minha prática pedagógica, porque eu estou em sala de aula, né? Então, isso daí é muito importante, é crescimento, tá? Então, nesse sentido. Então, nós temos aí uma frase do Paulo Freire, né? Ensinar não é transferir conhecimento, né? A gente não está ali para transferir conhecimento de maneira nenhuma, mas a gente está ali, ó, criando possibilidades para a sua produção e a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, a gente está aqui nessa troca, né? Então, é nesse sentido. O próximo encontro nosso é o tão temido nivelamento tecnológico. Eu digo temido, gente, porque eu vou ter que fazer um curso intensivo em uma semana de nivelamento tecnológico também, tá? Eu estou estudando esses nivelamentos tecnológicos para eu poder ajudar vocês nas mais diversas ferramentas, né? Porque, de repente, eu domino algumas ferramentas, né? E a gente tem que dominar várias ferramentas, né? Então, eu confesso para vocês assim que eu estou pesquisando, eu estou assistindo tutoriais para a gente poder se ajudar, tá? Então, é nesse sentido que a gente vai fazer. Então, o terceiro encontro formativo é o nivelamento tecnológico. Então, são 2 encontros de nivelamento tecnológico e a gente vai estar aqui para trocar essas experiências. Vocês têm bom entendimento, boa utilização dessas ferramentas em sala de aula? Ayrton,
utiliza bastante. Rodrigo, Janaína, Débora. Eu não uso muito, não, falar a verdade. Porque eu acho assim, o fato da gente não ter uma plataforma própria da geografia, né, faz até com que a gente não busque, né? Mas, gente, tem cada ferramenta, tem cada jogo que eu fiquei pasma, o que eu estava dizendo para vocês. Na quarta-feira da semana passada, que nós tivemos apresentação do PDE com algumas ferramentas tecnológicas e recursos, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu preciso usar mais, né? Então, não é que as aulas da gente não sejam boas, né? Mas eu acho assim que a gente pode deixá-la mais atraente, né? Hoje em dia está difícil com o aluno, né? Eu entendo que só no GIS e na Lab ali não está fácil, não, né? Fala, Janaína. Mas você, sinceramente, você acha que realmente agrega muito mais essas tecnologias no ensino hoje em dia? Porque eu sei que é algo que o governo está vendendo, né? E ele está enfiando a gente de goela abaixo já faz um tempo, e ele vende para a mídia, vende para a sociedade, mas será que realmente os alunos estão ficando mais espertos, aprendem mais? Eu tenho minhas dúvidas. Janaína, eu confesso a você que eu sou contra quem fala que tem que usar recurso tecnológico o tempo todo. Não. Eu acho, em todos os questionamentos no PDE, porque o PDE é totalmente voltado para recurso tecnológico, né, o que eu estou fazendo. Todas as vezes que me perguntam sobre isso, eu digo o seguinte, é uma ferramenta de apoio. Apoio. Ele não é o personagem principal. Não, ele é coadjuvante. Eu acho que ele Mas fala tanto nessas plataformas, né? Tem inglês, tem isso, tem aquilo. E aí, na contrapartida, o governo vem com essas provas Paranás que são totalmente teoria. Se você não tiver teoria, não vai ter um joguinho, não vai ter um quiz que vai fazer o aluno aprender aquelas questões, interpretar aqueles textos da prova Paraná. Eu lembro que eu fui corrigir uma vez, no 7º ano, e eu peguei a prova, não tinha visto ainda, fui corrigir com os alunos, e estava lá o início da prova, a gênese da vida. A hora que eu peguei aquilo, eu comecei a ler com os alunos, até parei. Falei, não, vou perguntar o que é gênese. Eu até mudei, porque eu fazia muito troca de sinônimos, né? Trocava. Pegava uma palavra mais difícil e colocava por mais. Eu falei, gente, eu não vou fazer mais essas trocas, porque na prova Paraná cobra desse jeito mais formal e a gente tenta colocar mais, né, mais o casual. E aí vem com essas plataformas, com essa tecnologia, que deixa um pouco essa teoria que eles também cobram lá na prova Paraná e também quer que tenha índice na prova Paraná. Então, assim, eu acho que a coisa aqui é muito incoerente, às vezes não bate. O que exige, o que quer de um lado, o que exige do outro. Janaína, eu entendo tudo isso, mas é por isso que eu estou te dizendo. Ele é um ponto de apoio. Recurso tecnológico, essas plataformas, ele é um ponto de apoio, ele não é o principal. O principal é conteúdo, o principal eu acho assim, eu vou falar para você o que eu uso na minha prática. Na minha prática é conteúdo, os recursos que eu uso, né, justamente, por exemplo, eu uso um joguinho, que esse joguinho ele vai ajudar a fixar aquilo que eu expliquei. Então, de maneira nenhuma substitui, de jeito nenhum, né? Então, às vezes, é lógico que essas plataformas, elas são, vamos dizer assim, usado, né, pela CED, né, usada como uma forma de você analisar o professor, analisar se eles estão usando ou não, mas eu acredito que a intenção é o apoio, né? O apoio. Então, é nesse sentido que eu quero dizer para você. Então, de maneira nenhuma, isso daí vai substituir, de jeito nenhum. Eu utilizo como forma de apoio, né? Eu estou dizendo o que eu faço na minha prática. Minha prática é apoio. Então, olha, eu vou usar o Educatron na minha aula, tá, vou trazer um vídeo, eles vão estar com o tablet lá, tem lá um joguinho que eu posso fazer com eles,
né? Eles podem fazer um Padlet. Tudo isso, apoio, tá? Porque nós sabemos que a geografia, ela tem que ser muito bem trabalhada conteúdo, né? Então, essa parte de mídia, tecnologia, é um apoio para nós. Ponto de apoio. Por isso que eu penso dessa forma, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Estou querendo saber, porque a gente está... A tabela que você pediu para preencher, ela não tem como preencher ela. Então eu vou mandar novamente, tá? E eu acho que eu não habilitei ela, mas eu vou habilitar e vou mandar elas para vocês. E não tem um espaço para colocar o nosso nome, porque ali está assim, ó. Não, tá embaixo. Escola, modalidade, série, mas eu não vi espaço para colocar o nosso nome. Mas você viu ali embaixo? Ali embaixo tem as abas. Então, tem horário do professor Ayrton, horário do professor Rodrigo, horário da professora Janaína, horário da professora Débora. Então, você vai ter que abrir a aba lá embaixo. Então, você enviou um diferente para nós, porque o que você enviou é todo... Pelo menos o que eu abri, não vi. Deixa eu ver. Não, eu mandei o de vocês, realmente. Espera aí. Só um pouquinho. Tem as abas ali. Não, daí o sim, primeiro é do Ayrton. Encontrei, tá lá embaixo. Não encontrei. Não, tem sim. Não, olha lá, cópia da turma 1 das cursistas. Foi sim, foi que eu mandei. E vai aparecer para você, tá? Certo? Então, pessoal, então, olha lá, para nossa... só para a gente entender um pouquinho, ó. Eu preciso que vocês, para próximo encontro nosso, que é na segunda-feira que vem, eu preciso que vocês vejam aquele documento que eu mandei para vocês com os recursos tecnológicos, tá? Para que vocês já abram lá, já procurem o tutorial daquilo que te interessa, daquilo que mais você vai gostar de usar, tá? Porque daí a gente vai apresentar os temas e vocês vão aplicar, né, com esses recursos tecnológicos também. Então, de tarefinha, vai ser isso, tá? Então, vocês vão ver ali esse documento que eu mandei para vocês, né? Abram os tutoriais, né, daquilo que mais interessar para vocês, né, para a gente usar no nosso nivelamento tecnológico. E vocês vão preenchendo, por favor, para mim, essa tabela de horário, tá bom? Então, tem cada um ali, eu coloquei uma aba para cada um, e vocês vão fazendo, tá bom? Vão preenchendo de acordo com a estabilidade do horário de vocês, tá? Porque, de repente, hoje está de um jeito, semana que vem está de outro, então, dá um tempinho, espera um pouquinho, eu vou marcar com vocês certinho, vou falar com a tutora, e vou marcar certinho com vocês, para que dia que a gente vai precisar daquilo. Mas eu acredito que até o mês que vem, até quando a gente começar a marcar nossas observações, tá? E feedbacks. Certo? Ok? Pessoal, eu vou parar de gravar agora, tá? Porque são 3h30. A gente tem que ficar 1h20, pelo menos, gravando, né? E se vocês quiserem usar esses 10 últimos minutinhos, vocês podem perguntar, né? Alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então, eu vou parar a gravação e aí, se vocês tiverem dúvida, a gente vai falando, tá bom?